Então, pessoal, uma vez que a gente já explicou um pouquinho sobre o racional dessa terapia local, né, os campos elétricos alternados, vamos adentrar mesmo no estudo Panova 3. Então, o estudo Panova 3 é um estudo fase 3, ou seja, o nível máximo de evidência médica que a gente consegue gerar hoje em dia. É um estudo global, inclui 20 países, ou seja, um esforço bastante importante, certo? Com mais de 550 pacientes. Então, ou seja, é um estudo realmente que mostra a robustez dele, certo? Ou seja, são muitos países, muitos pacientes que foram colocados. E quais são esses pacientes? Foi isso que a gente vinha discutindo antes, né? São pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, ductal, né, que é o principal tipo de câncer de pâncreas, por de ver conversão, localmente avançado inoperado, mas sem metástase à distância, né, o que a gente tem conversado. Os critérios são os critérios usados da NCCN, ou seja, podia pegar artéria mesentérica superior mais de 180 graus, tronco celíaco, essas que são indicações clássicas de ser uma doença inoperável, certo? Então esses pacientes entravam e a gente fala que eles podiam ter performance status de 0 a 2. Para quem não conhece, performance status é usado em todos os campos da oncologia, que é uma forma de a gente avaliar a funcionalidade de uma pessoa que está cometida por câncer. Aquele tumor causa ou não causa sintomas. Se não causa sintomas, o PS é 0. Se causa poucos sintomas, o performance status é 1. Se causa um pouco mais de sintomas, o performance status é 2. Então, esse estudo podia ter performance status 2, embora a minoria, de fato, menos de 5% tinha performance status 2. Então, a maior parte dos pacientes tinham poucos sintomas ou nenhum sintoma. 571 pacientes foram colocados para fazer quimioterapia, metade fez quimioterapia com campos elétricos alternados. Se lembra que são 18 horas com a mochilinha por dia. Então a recomendação era pelo menos 75% ou mais de horas do dia utilizando a mochilinha, certo? E se trocava essa mochilinha, gente, isso é um detalhe curioso, na verdade não é a mochilinha, o transdutor, né? Você trocava de 2 a 3 vezes por semana, de local, colocando 2 centímetros para cá, 2 centímetros para lá, então a gente mudava esse transdutor de local, certo? De 2 a 3 vezes na semana. Versus metade fazia só a quimioterapia, que esse a gente considera o braço controle, que até então o que a gente faz, gente? Câncer localmente de pâncreas avançado faz só quimioterapia, então é comparado com o que a gente faz atualmente, que é quimioterapia, tá? Então, quimioterapia com campos elétricos ou só quimioterapia. E o objetivo é, será que esses campos elétricos alternados, nesse cenário de câncer de pâncreas localmente avançado, aumenta a sobrevida das pessoas que utilizam essa nova tecnologia? Então, essa era a pergunta desse estudo. Será que essa nova tecnologia aumenta a sobrevida, o tempo que as pessoas estão com essa doença? Né? Algumas curiosidades que eu deixei aqui só para a gente pensar, né? Primeiro, o regime de quimioterapia usado, tanto no braço que fez o campo elétrico alternado, quanto que só usou quimioterapia, é a mesma, a gemcitabina com nab-paclitaxel. Esse é um protocolo muito famoso para quem trata câncer de pâncreas, tá? Então é um protocolo bem estabelecido. Esse foi o tipo de quimioterapia usado nos 2 braços. E uma coisa muito interessante aconteceu nesse estudo também, que ainda a gente não tem todas as explicações. Então são 571 pacientes, metade faz uma coisa e metade faz outra. Mas, em torno de quase 30% das pessoas não conseguiram concluir mais de um mês de tratamento, ou seja, foram descontinuadas do estudo precocemente. Uma parcela, um terço mais ou menos dessa descontinuação, ocorreu porque o câncer de pâncreas progrediu, por exemplo, deu metástase. Então, ou seja, isso mostra que sim, essa doença às vezes pode ser agressiva. Então, mesmo em pouco tempo que a pessoa entrou, a doença cresceu para outro local, ela não podia mais ficar no estudo. Então, ou seja, mas ainda 2/3 dos pacientes que foram descontinuados precocemente, o estudo ainda não liberou o motivo disso. Então essa é uma pergunta de interrogação. Como 30% de pessoas, desses 570, não conseguiram fazer um mês de tratamento? Então, ou seja, é uma pergunta porque isso influencia na análise estatística desse estudo, certo? Então agora no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os dados de eficácia.